Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa parte do curso de laser. Ao que mais ou menos a gente estava vendo nas últimas aulas, que foi quando a gente calculou o ganho, né, o fator de ganho, e a gente viu que aquele fator de ganho dependia de um ΔN, que era a tal da inversão de população. Então a gente viu que para ter ganho, né, aquele ΔN lá tinha que ser de tal forma que ele fosse positivo, né, onde ΔN era N2 menos N1. Então tinha que acontecer que você tinha que ter mais população no estado excitado do que no estado fundamental. Então isso era uma coisa fundamental para que a gente tivesse ganho, ou seja, para que a emissão estimulada fosse maior do que a absorção, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco mais a respeito, então, de como atingir, de como fazer para que nós tenhamos essa inversão de população. Bom, pessoal, então, a primeira coisa é o seguinte, recapitulando rapidamente aqui com vocês, a gente viu nas aulas passadas, né, que quando a gente calculava lá a probabilidade de emissão espontânea dividido pela probabilidade de emissão estimulada, ela dava exatamente E elevado a Hni sobre Kt menos 1, certo? Isso aqui era como se escrevia a razão entre a emissão espontânea e a emissão estimulada, de tal forma que para a região das transições eletrônicas, né, onde a gente tem então o que a gente chama de luz, né, na radiação do espectro eletromagnético ali do infravermelho próximo até o ultravioleta, que seria a faixa aí onde a Hni é muito maior do que Kt, é claro que se a Hni é muito maior do que Kt, então a emissão espontânea vai ser sempre mais provável do que a emissão estimulada, então não teria como a gente fazer um amplificador laser baseado nesse processo de emissão estimulada. Também recapitulando, né, como eu falei lá no comecinho da aula, o gama aqui, que é o nosso fator de ganho, ele é N2 menos N1 sigma 1,2 de Ni, tá bom? Bom, para ter ganho, como a gente já conversou, né, a gente tem que ter que esse alfa aqui, ou gama, né? Alfa a gente usa mais quando é absorção e gama quando é mais ganho. Mas esse termo todo aqui, ele tem que ser positivo. Porque se ele for negativo, na exponencial ele vai dar uma absorção. Se ele for positivo, lembrando, né, na exponencial, ele vai dar um ganho exponencial da intensidade. E para que isso seja verdade, é mais ou menos óbvio aqui dessa nossa expressão, que N2 tem que ser maior do que N1, uma vez que esse sigma 2,1 que aparece aqui, que é a seção de choque, né, ela era simplesmente Hni, B, a velocidade da luz, e G, a forma de linha, tá bom? Então, ela é uma coisa que só depende de coisas do seu sistema atômico. Bom, muito bem. Voltando ali para aquela expressão, então o que a gente precisa, né? Só uma outra maneira de ver isso daí, é que N2 menos N1 Hni sobre V, B21 vezes G tem que ser maior do que zero, tá bom? Rearranjando isso daqui, a gente pode escrever então que N2B21 tem que ser maior do que N1B12. Aí como a gente sabe que B21 é igual a B12, aqui eu fiz uma troca, né? Quando tem 2 eu chamo de B21, quando tem 1 eu chamo de B12, esse B21 que tem aqui em cima, tá bom? Portanto, dessa maneira de escrever, né, já fica uma coisa que você tem a população e o coeficiente B de Einstein de emissão estimulada, que a gente sabe que de uma certa forma é proporcional à probabilidade de emissão estimulada. E aqui fica o N1, que é a população do estado fundamental, vezes o B12, que é o coeficiente B de Einstein da absorção, tá bom? De que a gente sabe também que de uma certa forma é proporcional à probabilidade de absorção do material, tá bom? Então, isso daqui, então do lado de cá eu tenho a emissão estimulada, do lado de cá eu tenho a absorção. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente é que para que haja ganho, né, para que isso daqui seja positivo, a emissão estimulada, que é o que está do lado esquerdo, tem que ser maior, tem que exceder a absorção. É claro, né, que B12 é igual a B21, como já era lá em cima, eu só troquei aqui para escrever dessa forma para ficar bacana. A gente pode cortar esses caras desse lado. Então isso aqui leva à conclusão de que N2 tem que ser maior do que N1. Então, que é uma coisa que a gente já sabia desde a aula passada, que é a tal de inversão de população. Afinal, né, para que isso aconteça, eu tenho que ter mais população nos estados excitados do que no estado fundamental, que é uma condição, então, de inverter a população, né? Tem que ser ao contrário do que é naturalmente esperado. Bom, então, esse é exatamente o conceito por trás do laser, tá bom? Então, quando a gente tem luz, é a primeira frasezinha aqui, ó, que incide lá num conjunto de átomos,
a emissão estimulada e a absorção elas são igualmente prováveis. B12 é igual a B21, como Einstein mostrou lá em 1917. Normalmente, se elas são igualmente prováveis, quando você incide luz no meio material, normalmente vai acontecer o quê? Vai acontecer absorção. Por quê? Porque tem muito mais átomos no estado fundamental do que no estado excitado. Já que tem mais átomos aqui e muito poucos átomos aqui, o fóton que vem, ele vai muito mais provavelmente ser absorvido por um desses átomos no estado fundamental indo para o estado excitado do que promovendo a emissão estimulada, porque tem pouca gente nos estados excitados, tá bom? Então, normalmente o que acontece é isso, tá bom? Agora, se a gente conseguir inverter, que é mais ou menos essa terceira frase aqui, ó, se a gente conseguir inverter, a gente vai ter mais átomos no estado excitado do que no estado fundamental. Aí sim, se você tiver mais gente no estado excitado, a hora que chega um fóton, vai ser mais provável agora de que esse fóton estimule o decaimento do teu átomo do que produza uma absorção, tá bom? E aí sim a gente vai ter amplificação. E essa é a situação, então, que a gente chama, cortou aqui embaixo, pessoal, de inversão de população. Bom, muito bem. Então a gente já sabe que N2 tem que ser maior do que N1 e vamos ver o que a distribuição de Boltzmann diz a respeito disso. A gente sabe, que a gente até usou isso aí mais lá no começo do curso, que a gente tem aqui N1 átomos no estado E1, N2 átomos no estado 2 que tem energia 2. De acordo com Boltzmann, no equilíbrio térmico, né, se você calcular aqui a fração de população N2 sobre N1, a gente já fez isso lá atrás, vai ser E elevado a menos E2 sobre E1 sobre KT. Tá bom? Ou seja, isso daqui diz pra gente, né, a distribuição de Boltzmann, diz pra gente que os estados de mais alta energia têm menor população. Né? A distribuição de Boltzmann ela é tal que é E elevado menos a energia sobre KT. Então, quanto maior a energia, menor a população. Quanto menor a energia do estado, maior a população. Né? Então, estados de maior energia estão sempre menos populados. Bom, muito bem. Então, aqui só o mesmo slide lá de trás, é o mesmo resultado que a gente acabou de mostrar. Então, se você olha para isso aqui, o que você vê? Você vê aqui ó, que a única maneira de N1 ser maior do que N2, de acordo com a distribuição de Boltzmann, é se esse T fosse uma temperatura negativa. Lembrando que essa aqui é uma temperatura em Kelvin, portanto, não tem como essa temperatura ser negativa. Né? A menor temperatura possível em Kelvin seria 0. Portanto, seria o zero absoluto. Então, não dá para fazer. Ixi, não tem como inverter a população, porque de acordo com Boltzmann, N2 nunca vai ser maior do que N1, porque seria um absurdo, porque isso aí daria para temperatura negativa. Qual que é a pegada aqui? A pegada, voltando aqui no slide, é que isso aqui é para o equilíbrio térmico. Então, para um sistema em equilíbrio, vale a distribuição de Boltzmann, e isso é verdade. Portanto, a única maneira de se atingir a inversão de população é se a gente estiver fora do equilíbrio térmico, como está descrito aqui embaixo, tá bom? O que na época lá, né, quando as pessoas viram a emissão estimulada e imaginaram isso como um mecanismo de amplificação de luz, ficou meio complicado. Por quê? Porque, puxa, trabalhar com o sistema fora de equilíbrio, né? Então isso é uma coisa que vai ser instável e provavelmente não vai ser sustentável. Então, durante certo tempo, as pessoas imaginaram que não ia ser possível fazer o tal do laser, que não chamava laser na época, né? Fazer uma amplificação por meio de emissão estimulada, porque, na verdade, não dava para fazer isso. Tinha que trabalhar com o sistema que estava constantemente fora do equilíbrio. Isso aí não deve ser sustentável. Bom, e como é que se conseguiu a inversão de população então, pessoal? Bom, basicamente a ideia é o seguinte. Você bombeia o meio laser a todo tempo, tá bom? Então você tem aqui o teu meio laser, tem uma cavidade que a gente vai conversar mais para frente, não se preocupe com isso agora. Essa minha lâmpada aqui representa a excitação. Então todo tempo eu estou excitando esse meu meio ativo para promover a inversão de população. Então eu tenho que jogar uma certa intensidade aqui de excitação suficiente para fazer com que N2 seja maior do que N1 para conseguir a inversão de população. Então, de fato, o laser é um sistema que ele é fora do equilíbrio. Né? Você tem que todo o tempo estar dando energia para o teu sistema laser, para colher a energia em forma de luz do outro lado. Você tem que estar... E essa excitação pode ser luminosa, pode ser elétrica, pode ser de várias formas, como a gente vai ver mais para frente. Bom, e agora a questão é a seguinte, como isso, né? Essa excitação a todo tempo depende dos níveis de energia do meio laser. Então a gente até agora conversou bastante de meios, para simplificadamente, né? Até agora a gente abordou 2 níveis. Então como é que isso depende agora do número de energias? Eu tenho 2, 3 ou 4 níveis.
Então, como atingir a população em diferentes sistemas que têm diferentes números de níveis. Então, vamos olhar aqui para um sistema de 2 níveis. Então, para o sistema de 2 níveis, exatamente o que eu tenho aqui é isso aqui, ó. Nível 1, nível 2, população N1, população N2. Aqui eu faço um pump para cima, que seria a minha excitação, vai de 1 para 2. E aqui eu tenho a minha emissão, que eu vou chamar de laser, que é a emissão que eu tenho interesse para produzir um laser, tá bom? E como sempre, né, pessoal, o número total N é N1 mais N2. Então, veja só, escrevemos aqui as equações de taxa, que vocês já estão nessa altura do campeonato cansados, é a mesma equação de sempre, só que eu vou só usar algumas coisas diferentes. Então, dN2 dt, quem que é a taxa de variação da população no nível 2? É o que ele ganha por absorção, então B I N1, então é o que sai de N1 por absorção aqui pelo pump, menos BIN2, que é o que decai de 2 para 1 via emissão estimulada, menos, então é o que decai do nível N2 para o nível N1 por emissão espontânea, tá bom? Então, um termo de absorção, um termo de emissão estimulada, um termo de emissão espontânea. A única diferença, pessoal, bem sutil que tem aqui com relação às coisas passadas, é que agora já está pegando uma abordagem menos teórica, um pouco mais de física experimental. Então, eu escrevo a minha intensidade da radiação como sendo I e não mais Rho, tá bom? Esse I é a intensidade ou irradiância que é dada em watts por metro quadrado, então é a intensidade luminosa. Aquele Rho que a gente usava até um tempo atrás é a mesma coisa, a densidade de energia, só que a densidade volumétrica, então aquilo lá é joules por metro cúbico, tá? Mas é mais ou menos o mesmo, fisicamente é o mesmo conceito. O nível 1, né? Se você calcular o nível 1, é exatamente a mesma equação de cima, só vai trocando o sinal, né? Porque o que ganha em um perde no outro. E a gente pode definir aqui agora o nosso ΔN. Quem que é o meu ΔN? É N1 menos N2. Pessoal, em geral, para essas contas aqui, ó, a gente define o ΔN como sendo N1 menos N2. Só um cuidado, tá bom? Que lá atrás a gente definiu o ΔN como sendo N2 menos N1. Isso não muda nada fisicamente, tá bom? Mas só para... porque é padrão nessa interpretação de sistemas de níveis de energia se chamar ΔN de N1 menos N2. Então aqui eu tenho que esse ΔN tem que ser negativo para que haja ganho, tá bom? E não positivo, mas isso não importa. O que a gente tem que entender é a física aqui, tá bom? Então meu ΔN nessa minha equação é N1 menos N2. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair essa equação da de cima e vou escrever uma equação para dΔN, que está escrito aqui, tá bom? Subtrai uma equação de outra lá da de trás, vocês podem fazer depois, vai ver que vai dar certinho. Então, meu dΔN dt vai ser menos 2BI ΔN mais 2AN2, é o melhor que a gente pode fazer. Mas, a gente pode substituir esse N2 por, esse 2N2 que aparece aqui, por N menos ΔN. Isso vem dessa seguinte brincadeira aqui, ó. N é N1 mais N2 e ΔN é N1 menos N2, tá bom? Então, se você faz aqui, ó, N, se você subtrai a primeira equação da segunda, dá que N menos ΔN é igual a 2N2, tá bom? Então, 2N2 é N menos ΔN. Isso para quê? Você substitui esse 2N2 aqui, ó, então vai ser A vezes N menos A vezes ΔN, que é o que está aparecendo aqui, tá bom? Então, você fica uma equação agora que só tem ΔN e N. E os coeficientes A e B de Einstein e, obviamente, a intensidade. Bom, no estado estacionário, eu quero saber agora quando essa minha população atinge o seu estado estacionário. Eu não quero entender esse problema no regime transiente, tá bom? Quando as populações ainda estão flutuando. Eu quero entender isso aí no estado estacionário. Então, no estado estacionário é quando esse dΔN dt é igual a zero, ou seja, quando as populações pararam de variar. Então, eu faço essa equação aqui igual a zero e determino aqui o estado estacionário, tá bom? Separo todo mundo que tem ΔN para a esquerda, quem não tem ΔN fica para a direita aqui do sinal de igual. Isolo o meu ΔN vai ser AN sobre A mais 2BI. Passo esse A dividindo. Tem aqui que o meu ΔN vai ser N sobre 1 mais 2BI sobre A, tá bom? Se a gente definir agora esse A sobre B como intensidade de saturação, então a gente pode chamar aquilo lá de intensidade de saturação, a gente vê aqui, ó, que o então se esse termo aqui vai ser A sobre B na equação anterior, tá bom? Então vocês observam aqui o seguinte, que não tem como isso daqui ser negativo, lembrando que isso daqui agora é N1 menos N2, então eu quero que isso aqui seja negativo, isso aqui nunca vai ser negativo, né?
porque aqui embaixo vai ter um número que é sempre positivo, e n, que é a população total, é sempre positiva. Então isso daqui, esse nosso resultado implica que o ΔN é sempre positivo para um sistema de 2 níveis. Não importa qual a intensidade você tenha, tá bom? Está reescrita a equação aqui, ó. ΔN é n sobre 1 mais 2i sobre o i de saturação. Isso aqui é sempre positivo, não importa a intensidade, tá bom? Então, tanto faz quanto é a intensidade que você está excitando aquele teu sistema para promover a transição do nível 1 para o nível 2. Você fala, eu vou botar mais intensidade porque aí eu vou tendo mais população para lá. Não adianta, né? Porque o mesmo caminho que sobe, ele desce. E o B de absorção e de emissão é o mesmo, né? Então, isso aí atinge um limite aí que não tem que você possa fazer, tá bom? Então, mesmo para intensidades muito altas, você não consegue inverter a população. Então, é impossível inverter a população no sistema de 2 níveis. Portanto, laser com sistemas de 2 níveis reais, como a gente está observando aqui, não funciona. E o sistema de 3 níveis? Bom, para um sistema de 3 níveis, a coisa é diferente. O que é um sistema de 3 níveis? Um comentário rápido. O laser de Ruby é um sistema de 3 níveis, tá bom? Então, como é que fica aqui para um sistema de 3 níveis? Eu tenho que o meu nível 1, o meu nível 2 e o meu nível 3. A minha excitação é feita do nível 1 para o nível 3. Então, tem uma fonte de excitação que está bombeando os meus elétrons do estado 1 para o estado 3. No estado 3, eles decaem rapidamente para o estado 2. E aí sim, do estado 2 ele volta para o estado 1, como está mostrando por essa flechinha. E essa vai ser a minha emissão de luz da minha transição laser, tá bom? Então, esse basicamente meu sistema de 3 níveis. Bombeio para 3, excito do 1 para o 3, decai rapidinho daqui para cá, sem emitir luz, simplesmente por relaxação. E daqui para cá ele tem a transição laser. Qual é o truque? Isso aqui é o laser de Ruby, como eu falei para vocês. Historicamente foi o primeiro laser. E todos os primeiros lasers tinham um conceito baseado num sistema de 3 níveis, tá bom? Qual que é o truque aqui? Olha só, a absorção é aqui e a emissão estimulada é aqui. Então você está desvinculando a emissão estimulada da absorção. Vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, não tem população no estado 3. Por quê? Porque você até pode jogar um elétron para o estado 3, mas rapidinho, esse decaimento é ultra rápido. Então ele decai para o nível 2. Então isso que eu estou escrevendo aqui. A população no N3 é 0, porque ela decai muito rápido. Então N3, a população é desprezível. Tá bom? Então como é que fica a população do nível 2? Então dN2dt vai ser igual ao quê? Beta I N1. Então todo mundo que sai de N1 vai para 3, mas volta para 2 rapidamente, tá bom? Então isso aqui é a minha absorção. E daqui para cá você tem a sua emissão espontânea, tá bom? E é claro que a equação para o dN1dt é menos BI N1, é a mesma equação de cima, só trocado o sinal. Novamente, né, gente, a população total aqui não tem população em 3, como a gente conversou, então a população total é N1 mais N2, tá bom? E é claro que o meu ΔN vai ser N1, a minha população total é N1 mais N2, e o meu ΔN, como a gente já combinou, vai ser N1 menos N2, tá bom? Sinal trocado. Opa! Então, se você subtrair uma equação da outra aqui, você vai escrever que 2N2 é N menos ΔN e que 2N1 é N mais ΔN. E com isso a gente pode vir para cá e escrever uma equação só para dΔN, tá bom? Então, o que dá o meu dΔN dt? Meu dΔN dt vai dar menos 2BIN1 mais 2AN2, tá bom? Aí a gente usa aquelas relações anteriores aqui, essas últimas relações aqui, para escrever o N1 e N2 em termos de N∆N, que é o que está escrito aqui nessa equação. E aí, novamente, a gente calcula essa equação aqui no estado estacionário. Então, isso daqui, essa parte aqui tem que ser igual a zero, né? Quando as populações pararam de variar. E aí, o que você vê, então?
novamente isolando todo mundo que tem ΔN para a esquerda, todo mundo que não tem ΔN para a direita. Então você vê aqui que o teu ΔN ele é N sobre A menos BI dividido por A mais BI. Então meu ΔN, fazendo a mesma consideração que a gente fez antes, né, que o I de saturação é A sobre B, né, é a razão da emissão espontânea pela emissão estimulada. O meu ΔN ele é 1 menos I sobre SAT sobre 1 mais I sobre SAT. Ou seja, nesse caso aqui, ó, se o I... Cadê meu mouse? Se o I for maior, o denominador é sempre positivo. Mas aqui, ó, se o I for maior do que I SAT, esse cara vai dar negativo. Tá bom? Então, ΔN vai ser negativo, ou seja, N2 é maior do que N1. Portanto, para que eu consiga fazer inversão de população num sistema de 3 níveis, basta eu usar uma intensidade de excitação que é maior do que a intensidade de saturação. Percebe? Tá bom? Então, aqui sim dá para conseguir inversão de população. Beleza, pessoal? Então, é possível fabricar um laser num sistema de 3 níveis e foi o que aconteceu, por exemplo, com o laser de Ruby. O laser de Ruby é um sistema de 3 níveis perfeito. E sistema de 4 níveis? Dá para fazer laser com sistema de 4 níveis? Essa barra minha está aparecendo aqui. Ai, deixa quieto, vai, não vou tentar apagar ela agora não. Eu ia conseguir. Sem querer, vocês perceberam, né? Pessoal, sistema de 4 níveis. Então, vamos lá. Sistema de 4 níveis. 0, 1, 2 e 3, tá bom? Então, né, vou chamar de nível 0. 0, nível fundamental. Então, meu pump, a minha excitação está aqui, galera. Ó, do nível 0 para o nível 3. Do nível 3 para o nível 2, decai rapidinho, ou seja, não cria população no nível 3. Aqui, ó, o decaimento do nível 2 para o nível 1 é um decaimento que é a transição laser. É onde vai ser emitido o fóton que eu quero aproveitar para fazer a transição laser. E aí, daqui para cá, ó, daqui para cá, é um outro decaimento rápido do 1 para o 0 que não tem emissão. Todo decaimento rápido, em geral, são só modos vibracionais, tá bom? Então isso daí não gera emissão luz, né? É de baixa, é lá no infravermelho distante. Tudo bem? Então nível 3 decai rápido, não gera população. Nível 1 decai rápido, não gera população. Novamente, olha só qual que é o sacada aqui. Só que eu preciso arrumar um material que seja assim, certo? Da mesma forma que teve que arrumar um material, tem que se procurar um material que é um sistema de 3 níveis idealizados. Qual que é a sacada aqui? A sacada é desvincular a absorção, a excitação aqui, ó, da emissão. A absorção acontece aqui, a emissão acontece aqui. Percebe? Pessoal, a mesma coisa de antes, você calcula agora aqui o dN2dt, levando em conta lá que o nível 1 decai rapidamente para 0, o nível 3 decai rapidamente para 2, tá bom? Então o número total de moléculas aqui, ó, o N é N0, mais N1, mais N2, mais N3. Só que N1 é 0, N3 é 0, então meu N vai ser simplesmente N0 mais N2, tá bom? A população só é criada em N0 e N2. Então, de novo, quem que é o meu dN/dt? Meu dN/dt é a absorção de N0 que vai para 3 e decai todinha para 2. Então é esse termo aqui de absorção, menos o termo de emissão espontânea, que vai aqui do meu 2 para o nível 1. Tá bom? Então é menos AN2. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou só usar isso daqui, ó, que meu N0 é N menos N2 nessa equação aqui. Tá bom? E então, é que eu fiz aqui, tá bom? Então, eu deixo tudo em termos de N2. E nesse caso, quem que é meu ΔN? Meu ΔN é N1 menos N2. Horas, mas N1 é 0. Portanto, meu ΔN é menos N2. Ou seja, não preciso nem terminar a conta, né? Tá na cara o que vai acontecer aqui. ΔN é sempre negativo. Basta ter população no N2. Transferiu um elétron para o nível 2. Transferiu um elétron para o nível 2 já inverteu a população. Percebe? Né? Porque não tem ninguém no nível 1. A transição é aqui, ó, é entre o 1 e o 2. Né? Então, para um elétron, aqui está vazio. Então, um elétron que chegou aqui, ó, a população já está invertida. Tem 0 aqui e 1 ali. Mas vamos continuar a conta fingindo que a gente não percebeu isso até agora.
Escreva a minha equação para ΔN, então está aqui minha equação para ΔN. Coloco ela no estado estacionário, a mesma conversa de sempre, tá bom? Faço isso daqui igual a zero. Escreve dessa forma, isola o ΔN, chama a intensidade de saturação de A sobre B, igualzinho a gente fez antes, e aqui você chega nessa observação, né? ΔN é menos I sobre SAT sobre 1 mais I sobre SAT. Ou seja, basta que o I seja diferente de zero, né? Para que o ΔN seja negativo. Tá bom? Então, ΔN é sempre negativo, portanto, a inversão de população é fácil. Tá bom? Então, para esse sistema aí, a gente tem inversão de população, mesmo se a população em zero é grande, pois a inversão é entre os níveis 2 e 1. O melhor caso ali ocorre nessas condições aqui, né, quando o tal de 3 para 2 e o tal de 1 para 0 é menor do que o tal de 2 para 1. Tá bom? E você acaba tendo um acúmulo de átomos lá no estado 2, enquanto o 1 está sempre vazio. Né? Essa que é a sacanagem desse problema. Né? O 1, voltando aqui, ó, o 1 está sempre vazio. Tá bom? Então você coloca a gente no 2, a hora que ele decai, ele rapidamente decai de volta para o 0. Então voltando lá para frente, o estado 1 está sempre vazio. Então você acumula átomos em 2, né, com aquele decaimento rápido, aí ele decai por emissão espontânea, né, para o nível 1, e o nível 1 já rapidamente perde, tá bom? Maioria dos lasers CWs, pessoal, são sistemas de 4 níveis, tá bom? E alguns lasers de terras raras, como o neodímio, erbio, ômio, tamário, etc., também são sistemas lasers de 4 níveis. Então, recapitulando rapidamente aqui, ó. Demorou bastante tempo aí até que os físicos percebessem que esses sistemas de 4 níveis são os melhores, tá bom? Mas também você tem que arrumar um sistema que seja de 4 níveis. Tem que arrumar um sistema significa o quê? Um material que seja emissor, que emita na região que você está interessado e que tenha os coeficientes todos convenientes para você ter um bom ganho. Então, tem muita espectroscopia para chegar nessa história, tá bom? Então, sistema de 2 níveis aqui, ó, você não consegue fazer laser, tá bom? Sistema de 3 níveis você consegue fazer laser, desde que você bombeie alto o bastante, forte o bastante. Sistemas de 4 níveis é muito fácil fazer um laser, tá bom? Pessoal, uma pequena parte. Isso aqui é um sistema de 2 níveis. Isso aqui tem gente que fala que isso aqui é um sistema tipo um sistema de 2 níveis, tá bom? Então a gente fala, não, existe laser de 2 níveis. Não, não existe. Existe laser de 4 níveis, aonde 2 níveis aqui, ó. Deixa eu pegar o meu mouse aqui. Esse nível e esse nível participam da transição, percebe? É diferente. Mas se não tivesse esses outros níveis aqui ajudando a colocar rápido os elétrons aqui, tirar rápido os elétrons daqui, não dava certo, tá bom? Então às vezes algumas pessoas falam, isso aqui é um sistema de 2 níveis. Né? É um sistema de 2 níveis, na verdade é de 4 níveis, tá bom? Às vezes você pode falar que é de 2 níveis, mas sabendo o que você está falando, né? É diferente isso, é diferente disso, tá bom? Mas é só um detalhe aí que às vezes algumas pessoas misturam essas duas coisas porque falam, não, mas no sistema de 4 níveis, onde tem um laser, você só tem 2 níveis que fazem a transição. É verdade, mas tem outros 2 níveis que são auxiliares. Pessoal, rapidinho aqui, vamos aproveitar, vocês falaram assim, então tá, 2 níveis não funciona, 3 níveis tem que bombear com alta intensidade, 4 níveis não preciso bombear com muita intensidade. E como é qual que é o parâmetro para essa intensidade? É a intensidade de saturação. No caso do sistema de 3 níveis, que é o clássico, né? O sistema de 3 níveis é o laser clássico, né? Então o I tem que ser maior do que o I de saturação. Se o I for maior do que o I de saturação, o laser de 3 níveis vai funcionar. Vamos estimar esse I de saturação. Então o I de saturação, do jeito que a gente escreveu aqui, ele é A sobre B. O A é o coeficiente A de Einstein, que é 1 sobre tal. E o B é a seção de choque dividido por Hν, tá bom? Portanto, meu I de saturação ele é Hν sobre sigma tal. Tá bom? Sigma e tal depende da molécula, depende do teu átomo, depende do teu sistema. Num laser gasoso, depende do teu sistema, do teu gás, do argônio. Num laser de cristal, depende do cristal. Num laser de rubi, depende do rubi. Na verdade, depende do cromo, tá bom? Que é o elemento que emite no rubi. No laser de molécula, né? No laser líquido, depende da molécula. Da rodamina, por exemplo, que é um sistema molecular orgânico. Então, a seção de choque daquele material e o tal daquele material. A seção de choque e o tempo de vida daquele material. Vamos fazer uma brincadeira aí para a gente ter uma noção.
Para a radiação visível, infravermelho próximo, né, que é onde a gente está chamando aí de luz, Hni é da ordem de 1 eletronvolt, que é 10 a menos 19 joules. E esses tal, gente? Puxa, tal depende um pouquinho. Para a molécula, ele é aqui, ó, de menos 12 a menos 8 segundos, tá bom? De pico a alguns nanosegundos aí. Para materiais que em geral são meios laser, isso é, aquele tal tem que ser da ordem de 10 a menos 9 a 10 a menos 3, tá bom? Quando é muito rápido, 10 a menos 12, você não consegue fazer laser porque não dá tempo de inverter a população. Tá bom? Tem que ser pelo menos uns nanosegundos aqui. Ou no finalzinho aqui, tá bom? Mas em geral daqui para cima. Nano, de micro, milissegundo. A seção de choque sigma, pessoal, para moléculas aqui perto da ressonância é da ordem de 10 a menos 20 a 10 a menos 16 centímetro ao quadrado. Então se você calcular a intensidade de saturação, ela é da ordem aí de 1 até 10 a 13 watts por centímetro quadrado, ou seja, uma faixa mega larga, tá bom? Mas de qualquer forma, é importante a gente ter uma noção dessa intensidade de saturação para saber se vai ser possível a gente alcançar a intensidade de saturação para inverter a população no sistema de 3 níveis, tá bom? Além disso, é importante a gente saber, porque como a gente já viu lá para trás, né? Quando você se aproxima dessas intensidades de saturação, a gente satura o ganho, tá bom? Então ele se torna menos absorvedor e o ganho diminui. E se o ganho diminui, também não é interessante. Então é um parâmetro importante aí para a fabricação de lasers, tá bom? Bom, pessoal, depois a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esses lasers, esses sistemas de 3 níveis, mas aqui era o básico para vocês entenderem aí, então, como é que funcionam esses lasers como é que se consegue, melhor dizendo, a inversão de população nesses sistemas de 2, 3, 2 não dá, 3 e 4 níveis, que são os sistemas ideais aí. Tá bom, pessoal?